As perguntas são a resposta. Aquele que faz perguntas não pode evitar as respostas. Eles não precisavam de uma razão. Foram até lá apenas porque ele era de descendência judia. Os nazistas invadiram sua casa, prenderam-no e a toda a sua família. Foram conduzidos como gado, embarcados num trem e enviados para o infame campo de extermínio. Seus pesadelos mais terríveis nunca poderiam prepará-lo para ver toda a família fuzilada diante de seus olhos. Como poderia sobreviver ao terror de ver as roupas do filho em outra criança? Porque o filho morrera em decorrência de um banho de chuveiro. Mas de alguma forma ele continuou. Um dia contemplou o pesadelo ao seu redor e confrontou uma verdade inevitável. Se permanecesse ali por mais um dia sequer, também morreria. Tomou a decisão de que precisava escapar e de que a fuga devia ocorrer imediatamente. Não sabia como, apenas sabia que tinha que escapar. Durante semanas, perguntara aos outros prisioneiros: como podemos escapar deste lugar terrível? As respostas pareciam ser sempre as mesmas. Não seja tolo, não há escapatória. Formular tal pergunta só servirá para torturar a sua alma. Limite-se a trabalhar com afinco e rezar para sobreviver. Mas ele não podia aceitar isso e não aceitaria. Tornou-se obcecado pela ideia de fugir e, mesmo quando as respostas não faziam qualquer sentido, continuou a se perguntar muitas e muitas vezes: como posso fugir? Tem que haver um meio. Como posso sair daqui vivo, saudável hoje? Dizem que quem pede receberá, e por algum motivo naquele dia ele obteve a sua resposta. Talvez fosse a intensidade com que formulou a pergunta, ou talvez fosse o seu senso de certeza de que agora chegou o momento, ou talvez fosse apenas o impacto de focalizar de forma incessante a resposta a uma pergunta veemente. Seja qual for o motivo, o poder gigantesco da mente e do espírito humano despertou aquele homem. A resposta surgiu por intermédio de uma fonte improvável, o cheiro repulsivo de carne humana em decomposição. A poucos passos do lugar em que trabalhava, ele viu uma enorme pilha de cadáveres na traseira de um caminhão. Homens, mulheres e crianças que haviam sido retirados da câmara de gás. As obturações de ouro já tinham sido arrancadas dos dentes, tudo o que possuíam, quaisquer joias e até mesmo as roupas foi retirado. Em vez de perguntar como os nazistas podem ser tão infames, tão destrutivos, como Deus pode permitir uma coisa tão monstruosa? Por que Deus fez isso comigo? Leque fez uma pergunta diferente. Perguntou: como posso usar isso para escapar? E no mesmo instante ele obteve a resposta. Ao final do dia, quando o grupo de trabalho voltava para os alojamentos, Leque escondeu-se atrás do caminhão. Numa fração de segundos, quando ninguém olhava, tirou as roupas e se meteu na pilha de cadáveres. Fingiu que estava morto, permanecendo absolutamente imóvel, mesmo quando mais tarde foi quase esmagado ao jogarem mais cadáveres por cima dele. O cheiro fétido de carne em decomposição o envolvia por completo. Ele esperou e esperou, torcendo para que ninguém percebesse que havia um corpo vivo naquela pilha de morte, torcendo para que mais cedo ou mais tarde o caminhão saísse dali. Ouviu finalmente o som do motor do caminhão sendo ligado. Sentiu o caminhão estremecer e naquele momento, no meio dos corpos, sentiu um brilho de esperança.
Depois de algum tempo, o caminhão parou com um solavanco e despejou sua macabra carga, dezenas de mortos e um homem vivo fingindo ser um cadáver, numa enorme cova aberta fora do campo de extermínio. Leque permaneceu ali por horas até anoitecer. Quando teve a certeza de que não havia ninguém por perto, saiu da montanha de cadáveres e correu nu por 70 quilômetros até alcançar a liberdade.